Bom dia! Bom dia, bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindas. Para quem tá assistindo gravado, aproveite esse conteúdo. Se tiver alguma dúvida aí, me deixe nos comentários. E para quem tá assistindo ao vivo, se você conhece alguém que se interessa pelo assunto intolerância à lactose, clica nesse aviãozinho e manda essa live para essa pessoa, tá bom? Gente, então hoje a gente vai falar sobre intolerância à lactose, né? Algo que tá aí super comum. E aí eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre isso, sobre os alimentos, né, que tem a retirada da lactose, sobre o diagnóstico, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de intolerância à lactose. Coloca aí para mim nos comentários se você tem intolerância à lactose ou se conhece alguém que tem. Provavelmente, se você não tem, você conhece alguém que tem, porque, como eu disse, é algo muito comum, tá? Então, vamos começar dizendo o seguinte. O leite da vaca, ele foi feito pro bezerro, tá? Isso é um fato, né, gente? Então, a gente tem ali a produção, a gente tem a vaca produzindo um leite que foi feito pro bebê dela, assim como a mulher produz um leite que é feito pro bebê ser humano, né? Então, por aí, gente, a gente já entende que o leite de vaca e o leite de qualquer outro mamífero, ele é feito para cria daquele bicho e não para outro tipo de animal ou para o ser humano, tá? Sendo assim, gente, é muito natural que esse alimento que não foi feito pra gente exclusivamente, ele vá trazer algum tipo de problema em algum momento da vida, né? Então, aí quando a gente fala do leite, a gente vai ter a alergia à proteína do leite de vaca, tá? A gente vai ter a intolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite, né? Então, a alergia é a proteína e a intolerância é a lactose, que é o açúcar do leite. E a gente vai ter as sensibilidades. Então, tem aquela pessoa que ela não tem uma alergia à proteína do leite, ou ela vai fazer um exame de intolerância à lactose, ele vai dar negativo, mas ela vai ter algum tipo de sensibilidade ao leite, principalmente a caseína, que é uma outra live que eu quero fazer com vocês, tá? Só falando sobre isso. Mas é só para vocês entenderem. Então, a gente vai falar hoje sobre lactose, sobre intolerância à lactose. E aí, o que é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam? A lactose é o açúcar do leite, tá? Então, a gente tem as alergias, que são as proteínas, como eu disse para vocês, e a gente tem as intolerâncias, que elas são ao açúcar, né? O açúcar daquele alimento, por exemplo, a gente tem intolerância à frutose, que é o açúcar da fruta, tá? Então, a lactose é o açúcar do leite. E aí, o que acontece? O nosso corpo, ele produz a enzima lactase, que é feita para quebrar essa lactose. O que acontece é que algumas pessoas vão ter uma produção reduzida dessa enzima lactase, né? O que vai fazer com que ela consuma o leite com a lactose e não consiga quebrar essa lactose, justamente porque ela tem pouca enzima, né? E aí entenda a enzima como uma substância que vai quebrar aquele alimento para que ele possa ser digerido e absorvido, né, no nosso corpo. E então a gente vai ter essas enzimas. Então a gente pode ter a intolerância à lactose por uma redução dessas enzimas, da produção dessas enzimas, então você não vai conseguir quebrar essa lactose. Ou a gente pode também desenvolver uma intolerância por consumir muita lactose, e esse consumo alterado, esse consumo aumentado, o nosso corpo, né, ele não ser capaz de quebrar tanta lactose, né, que a pessoa ingere. Então, às vezes a pessoa ela vai comer ali, vai tomar um copo de leite por dia, só que ela não vai ter enzima suficiente, e aí ela pode desenvolver uma intolerância. Ou ela pode ser uma pessoa que toma ali 1 litro de leite por dia, algo que é extremamente comum, infelizmente, e ela ter a produção de enzimas, mas ela não tem enzimas suficientes para quebrar aquela quantidade de lactose que ela está consumindo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Gabi, por que isso aparece tarde na vida, né? Porque assim, como eu disse, gente, o leite da vaca, ele não foi feito para o ser humano, né? Então a gente tem ali uma produção de lactose, sim, mas isso tem uma quantidade ali, limite. Então se você vai consumindo muita lactose, muito leite, né, e derivados, ao longo da vida, o corpo ele vai deixando ou de produzir essa enzima, ou ele não vai conseguindo produzir tanta lactase assim ao longo da vida para quebrar. Então é muito natural que as pessoas descubram a intolerância à lactose mais velhas, né? Adultas, adolescentes e tudo mais. Ao contrário da alergia à proteína do leite de vaca, que normalmente é muito mais comum na infância e tende a melhorar
né, logo ali nos primeiros 2 anos de vida. Mas quando a gente fala de intolerância à lactose, a gente está falando de uma pessoa que consumiu leite e derivados a vida toda, que teve uma produção de enzima lactase, sim, durante essa vida toda, porém que essa produção pode ter sido reduzida pela frequência no consumo dessa lactose ou pela quantidade que ela foi ingerindo ao longo da vida, que o corpo não conseguiu produzir em quantidade, a lactase em quantidades suficientes. Então, isso vai acabar levando ao que a gente chama de intolerância à lactose, né? E aí, vamos falar dos sintomas. Então, assim, Gabi, como é que eu vou saber que eu tô com intolerância à lactose? Primeiro, meu amor, você vai avaliar sintomas, tá? Então, sintomas físicos. Um sintoma muito comum de intolerância, não só de intolerância à lactose, mas de algum problema com qualquer outro alimento, é você comer aquele alimento e ter algum tipo de reação imediata. Então, uma coriza, por exemplo, então você começar a escorrer o nariz. Isso é uma reação comum. Isso pode ser uma reação muito mais de sensibilidade do que de intolerância. Mas você já consegue entender que quando você come aquele alimento, acontece alguma coisa no seu corpo. E nesse caso do leite, normalmente, ele vai ser um sintoma relacionado à secreção, à produção de muco, né? E aí, quando a gente fala mais propriamente dito de lactose, a gente fala de uma pessoa que consome o leite ou um derivado que contém lactose e ela tem gases, ela tem estufamento abdominal, ela tem diarreia ou o intestino dela fica preso, fica oscilando ali entre diarreia e intestino solto. Então, esses são os sintomas mais comuns. Alguns casos, quando a pessoa tem uma intolerância mais grave, digamos assim, ela pode até ter também um vômito, né, por causa da intolerância à lactose. Às vezes ela tem uma intolerância tão forte, ela tem uma produção tão pequena de enzimas ou uma ingestão tão alta de lactose que ela vai acabar tendo vômitos também, tá? Então, bebi um copo de leite, comi muito queijo, tive que ir direto pro banheiro porque tive muitos gases, muito estufamento, muito desconforto e diarreia, você pode desconfiar aí que você tá com intolerância à lactose, tá? Claro que você tem que observar o contexto dessa alimentação também, porque às vezes você comeu leite, né, leite derivado, junto com pizza, com doce, com um monte de coisa que pode ter desencadeado esse processo, tá? E aí, gente, isso é muito mais comum de acontecer quando a gente fala do leite, então você tomar o leite mesmo, ou você consumir o leite em pó, né, que é um leite também, então você consome ele ali com a fruta, então pode ter a ver com o consumo do leite, que é muito mais comum, ou com o consumo excessivo do queijo, por exemplo. Então, às vezes, se você comer uma fatia de queijo, você não vai sentir nada. Se você comer uma pizza 4 queijos, você vai sentir, tá? E também é muito comum no consumo de sorvete, porque é um alimento que tem muito leite e tem o açúcar misturado e tem gordura. Então, aí, quando a gente pensa no sorvete, a pessoa, normalmente, ela vai ter algum desconforto mesmo. Só que a gente tem que entender se é por causa da lactose mesmo ou se é por causa da combinação lactose, né, leite, gordura e açúcar, tá? Bom, mas se você consome algum leite, se você consome leite ou derivados e sente esse tipo de sintoma, você já vai criar aí um sinalzinho de alerta. E aí depois disso, então, se você estiver se sentindo esse desconforto a longo prazo, né, sempre estiver sentindo isso quando consome leite, aí você vai fazer um exame de teste de intolerância à lactose. E esse teste de intolerância à lactose, como que ele é feito? Você vai ingerir a lactose lá no laboratório, né? Então, você vai ingerir um líquido que contém lactose e vai esperar ali alguns minutinhos para medir a sua glicemia, tá? Acontece, gente, que esse teste, assim, ele é torturante. Porque a maioria das pessoas vão passar mal com ele, porque tem uma concentração de lactose muito grande e porque ele é meio óbvio que ele vai dar um resultado alterado, tá? Eu já vou te explicar por quê. Então, você vai medir sua glicose basal, né? Quanto que tá a sua glicose antes de consumir a lactose e depois você vai medir a glicose depois de ter consumido essa lactose, tá? E aí, como é que a gente vai interpretar esse teste? Então, o teste ele vai ser positivo se depois da ingestão da lactose, né, as dosagens de glicemia no exame elas forem inferior a 20, né? Então, veja, vamos supor que você mediu a sua glicemia de jejum e ela deu 80. O esperado para quem não tem intolerância é que essa glicose passe de 100. Então, que ela fique ali 100, 110, 120, né? Porque significa que essa lactose ela foi absorvida, né? E aí ela vai aumentar no sangue, né?
Agora, quando a gente pensa em uma pessoa com intolerância, ela vai ali vai medir a glicose, então ela tá 80, e aí depois ela vai medir e essa glicemia ela vai estar menos do que 20. Então vamos supor que ela passou de 80 para 85, 86 e 87. Aí ele vai diagnosticar que você tem uma intolerância à lactose, justamente porque você consumiu a lactose e ela não foi absorvida, então não aumentou ali no seu sangue, né? Não aumentou aquela glicose ali no seu sangue, né? Porque lembra que a lactose é um açúcar. E aí a gente vai considerar que a pessoa tem intolerância à lactose, tá? É importante fazer o exame, sim, né? Se você desconfia, mas o mais importante é que você avalie os seus sintomas, porque tem muitas pessoas que têm um exame normal de intolerância à lactose, mas quando elas comem leite e derivados, elas passam mal. Então aí a gente tem que avaliar. Tá bom, eu não tenho intolerância à lactose, mas eu consumo e fico mal, então por que eu vou consumir? Né? Não faz muito sentido na medida em que você tá colocando no seu corpo uma coisa que ele não consegue tolerar, que ele não consegue digerir, e isso em algum momento vai te causar algum problema, tá? Então, tem que ficar bastante atenta com isso. E aí, Gabi, então tá, diagnostiquei que eu tenho intolerância à lactose. O que eu vou fazer agora? Consumir um monte de produtos sem lactose? Eu sugiro que não, tá? O que a gente tem que entender? Os produtos sem lactose, na verdade, eles não são sem lactose. Eles são com adição de enzima lactase. Aquela enzima que eu falei pra vocês que a gente produz naturalmente, mas que pode reduzir ao longo da vida, tá? Então, eles pegam um iogurte, que é comum, feito do leite comum, com lactose, e adicionam a enzima lactase para que, quando você consuma, ela quebre essa lactose. Então, essa é uma opção. E a outra opção, né, que normalmente as pessoas usam, é consumir realmente ali um leite comum, um queijo com lactose normal e tomar a enzima lactase, né, como se fosse um medicamento. Se você fizer isso, você vai conseguir tolerar e consumir esse leite? Vai! Só que isso, gente, não é algo saudável do ponto de vista quando a gente pensa num ser humano, né? Por quê? Quando o seu corpo reduz a produção de enzima lactase, né, por algum motivo a gente entende que é um processo natural do corpo reduzir aquilo porque não tá te fazendo bem, porque o corpo não tá querendo produzir. E daí você descobre que você tem uma intolerância e você consome esse alimento utilizando uma enzima que seu corpo já te disse que ele não vai produzir. Então, incluir produtos sem lactose ou enzima lactase é um processo antinatural que pode gerar aí uma sensibilidade ao leite também, que a maioria das pessoas tem. E a gente tá falando mais da proteína do que da lactose. Então, às vezes, você vai consumir o produto sem lactose e vai continuar tendo sintomas, porque aí você vai ter um sintoma também de sensibilidade à proteína do leite, que não tem nada a ver com a lactose, mas que vão gerar sintomas parecidos, mas principalmente o intestino preso com aquele cocô de cabrito, né? Então, o que acontece? Eu sugiro que você realmente evite bastante consumir a lactose, né? E consumir o leite, mesmo usando, né, o sem lactose ou usando a lactase para te ajudar nisso. Porque seu corpo já te disse que não tolera, que ele não quer aquele tipo de alimento, então não faz muito sentido você ficar colocando aquilo pra dentro, obrigando o seu corpo a consumir aquilo, né? Se você não consegue parar, reduza, né, a quantidade no consumo desses alimentos, né, leite derivados, e o dia que você for em uma festa, o dia que você tiver um evento, que for realmente consumir leite e derivados, daí você usa a enzima lactase para consumir, tá? E aí, gente, o que eu dou de dica para vocês também? Quando a gente pensa nos alimentos né, que vem do leite, os leites derivados, a gente tem que ver que o pior deles é o leite, porque ele é intacto, normalmente ele é o que vai fazer mais mal. Depois a gente vai para um sorvete, que é um alimento que tem muito leite, ou aqueles alimentos que tem muito leite, ou leite derivados concentrados. Agora, muitas vezes a pessoa vai conseguir tolerar, por exemplo, o queijo, porque o queijo é fermentado, então no processo de fermentação a lactose ela vai ser consumida, né? Porque lembra que ela é um açúcar. Então, se você tiver intolerância à lactose, tolerar o queijo, você vai preferir queijos amarelos. Quanto mais amarelo, menor o teor de lactose. Então, provolone, mussarela tem pouco também, queijo cheddar, queijos mais amarelos, eles vão ter um teor bem menor de lactose, porque essa lactose foi consumida na fermentação. Então, sim, algumas pessoas conseguem tolerar, por exemplo, queijo, né? Não toleram leite, o iogurte, mas toleram o queijo, principalmente se ele for mais amarelo, porque de fato esse alimento tem uma quantidade de lactose baixíssima, ou às vezes zero lactose, tá? Por isso que algumas pessoas conseguem consumir
sem problema nenhum. Mas, de novo, tomem cuidado com a quantidade, mesmo que você faça o teste e tolere, tome muito cuidado com a quantidade, justamente por causa dessa sensibilidade à proteína do leite, que não tem a ver com a lactose, mas que pode estar te gerando principalmente problemas intestinais, tá bom? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Atentem-se aos sintomas, façam o exame para confirmar e se der um resultado positivo, reduza esse consumo de leite e derivados, tá? E tenham em mente que tem muita coisa hoje em dia para comer. A gente tem leites vegetais, a gente pode substituir o queijo por outros alimentos, né? E não fiquem apegadas a isso, porque o intestino de vocês não vai gostar, tá bom? Então é isso, meus amores, até a próxima. Um beijo!